minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto que nos fala da esperança. Um texto retirado do livro do profeta Isaías, a primeira leitura da liturgia de hoje. Para bem entrarmos no sentido e na lógica desse texto, precisamos ter presente algumas coisas. Primeiro, todo o texto bíblico, seja um profeta, seja um salmo, seja um trecho do Evangelho ou uma carta de Paulo, todo o trecho bíblico que fala de esperança carrega sempre dois elementos muito importantes. O primeiro elemento é o convite a olhar para a vida com realismo. Ou seja, a vida é feita também de dificuldades, que infelizmente afetam a todos nós. Dificuldades grandes, dificuldades não tão grandes, mas, de qualquer modo, situações que podem produzir angústia, podem produzir tristeza, situações que podem retardar como obstáculos a conquista de determinadas coisas importantes. O segundo elemento, sempre presente nos textos de esperança, é essa palavra de conforto, que por ser uma palavra de fé, funciona como uma chama que Deus quer manter acesa em nossos corações. Essa chama não é uma ilusão, porque toda vez que falamos de esperança, temos que olhar para a nossa vida com realismo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso manter essa chama para então encontrarmos as forças e com elas seguir adiante na nossa vida e superar essas dificuldades. O sentido mais profundo desses textos é que Deus é essa chama que não quer se apagar em nossos corações, mas manter-se sempre acesa para que tenhamos a luz, a capacidade de discernimento, de pensar e identificar os melhores caminhos, ao mesmo tempo o calor, ou seja, aquela presença afetiva e delicada de Deus que nos apoia, que nos sustenta e que nos ajuda. Esses dois aspectos que acabei de dizer, e sobretudo esse elemento central, que é a presença de Deus, estão forte presentes neste texto do profeta que hoje estamos meditando. O início já desse texto nos coloca diante de uma situação muito particular. Que situação é essa? Da peregrinação. O texto, de fato, que a liturgia nos propõe é como se fosse uma homilia, uma pequena aula que um mestre, ali nas portas do templo, dirige aos peregrinos que de longe foram até o templo para poder rezar diante de Deus e para receber as bênçãos de Deus. Ora, esses peregrinos são homens e mulheres que carregam as suas angústias, que carregam as suas dificuldades, fazem a peregrinação em direção ao templo, porque esperam em Deus encontrar a força para então enfrentar as dificuldades da sua vida. Com algumas imagens particulares, o texto de Isaías nos descreve, de uma forma poética, essas angústias, essas dificuldades. Quando ele fala do pão da angústia, da água da aflição, símbolos em geral de uma situação de limitação da liberdade, de aprisionamento, de limitação das condições mais saborosas da vida e que, portanto, vão amargurando a existência. O desabamento dos seus torrões e mesmo a imagem da necessidade da cura de feridas que veremos no final do versículo que a liturgia nos apresenta, também representa uma situação de dificuldade, de conflito, de guerras, de confrontos que podem gerar a morte. Na história de Israel, do Israel da Bíblia, que para nós é um paradigma como um espelho, são inúmeras as situações de dificuldades, de opressão que se apresentaram na vida desse povo. Como também são muitas as dificuldades que podem se apresentar na nossa vida, na vida do nosso povo, na vida de tanta gente. Mas diante dessa realidade dura e amarga, muitas vezes, ao homem e à mulher de fé, cabe viver uma peregrinação em direção ao templo.
Essa peregrinação para nós não é mais uma questão material e geográfica. Pegar um avião e ir a Jerusalém para poder rezar junto do templo. Não. A peregrinação indica um direcionamento, que para nós hoje é um direcionamento do coração e da mente. O mestre que lá no Antigo Testamento ensinava junto do templo, hoje é o próprio profeta Isaías, que nós lemos na nossa Bíblia, que nos ajuda a viver esse direcionamento de coração e de mente para o Senhor. E, ao nos ajudar a viver esse direcionamento, vai também nos ajudando a entender como identificar a presença de Deus na nossa vida. Essa presença que vai nos orientando. Por isso que o texto nos convida, quase que nos convoca a não nos apartarmos, ou seja, a não nos desviarmos do nosso mestre, daquele que caminha na nossa frente e que, porque tendo a inteligência, o conhecimento, a compreensão da vida, ao caminhar na frente, vai mostrando para nós quais são os caminhos que nós precisamos seguir, onde colocar os nossos pés com mais segurança. Esse mestre, portanto, que é Deus mesmo, se torna um caminho, ou seja, não uma estrada material de terra ou de asfalto, um caminho como uma proposta de vida que nós vamos aprendendo quanto mais tivermos a nossa mente e o nosso coração num estado de peregrinação, ou seja, direcionado para Ele. O mestre aqui é quase como um pastor que vai à frente das ovelhas, abrindo o melhor caminho para que encontremos a água e a pastagem necessárias para garantir qualidade à nossa vida. De fato, esse mestre é aquele que dá a água. A água é o símbolo da manutenção da vida. Sobretudo numa região desértica, onde a água é muito escassa ou muito difícil de ser encontrada, a água é reconhecida como um dom de Deus. Para nós hoje, a água material, essa que cai do céu, essa que acumulamos nas nossas fontes e nos nossos rios, elas são sinal da graça de Deus, sim. Uma graça que nós muitas vezes não sabemos receber. Em que sentido? Nós não cuidamos, mas vamos destruindo, vamos consumindo exageradamente, de uma forma até voraz, criando situações de deserto na nossa vida. Para isso, é importante ouvir o Mestre e não se deixar levar por ilusões que podem nos apresentar possíveis receitas para resolver os nossos problemas, mas que na verdade não resolvem, mascaram, fantasiam. Como é que o texto bíblico chama essas ilusões? Chama de idolatria. Não aparece no texto da liturgia, mas se vocês forem conferir na Bíblia de vocês, o versículo 22 desse capítulo 30 fala exatamente contra a idolatria. Diante das dificuldades da vida, precisamos, com a mente e o coração, peregrinarmos na direção de Deus, ou seja, aprendermos a dar ouvidos àquilo que Ele tem para nos ensinar. Porque um dos principais sinais reais da presença de Deus na nossa vida não é só a sua ação que resolve problemas, mas é sobretudo a sua palavra, a Bíblia, que vai nos orientando, que vai nos guiando, que vai nos confortando, que vai nos dando uma inteligência sempre nova da nossa existência. E com isso a capacidade de encontrar saídas boas e saudáveis. Mas se nós nos perdermos atrás dos ídolos, se formos buscar receitas mágicas em tudo aquilo que pode se apresentar como uma resposta, mas que na verdade tem no seu interior uma grande mentira, então o que vamos encontrar é a morte e não a vida. Quero concluir esse texto de hoje mostrando como nos capítulos 25 e 26 o texto bíblico coloca em paralelo duas ideias temporais associadas à palavra do dia. No dia que muitos serão mortos, no dia em que Deus curará as feridas e fará sarar
as lesões. Vejam, duas expressões. Parágrafo 25, versículo 25, versículo 26, que nos falam do dia. Não é um dia marcado como um dia específico do nosso calendário. É um dia aberto. Ou seja, é uma experiência que todos nós podemos fazer. Na nossa história, pode-se apresentar situações com o sabor da morte. Não é a morte, mas é a angústia, a preocupação, os obstáculos. Esse dia pode se apresentar, inclusive, várias vezes ao longo da nossa história. Mas a esse dia que se apresenta, que muitas vezes nós, inclusive, não esperamos, ou que podemos até provocar, se formos atrás dos ídolos, a este dia se contrapõe um outro dia, que é o dia do Senhor. Um dia de salvação, descrito nas palavras do profeta como cura das feridas, como a experiência de ver as lesões sendo sarada. Esse dia também não está marcado especificamente no nosso calendário. Por quê? Porque todo dia pode ser um dia no qual nós experimentamos a graça de Deus, que de um modo delicado, sem fazer muito barulho, se renova na nossa vida e vai curando as nossas feridas, para termos a força de seguir adiante na nossa vida e conquistar a felicidade.